K-Pop Demon Hunters esconde mais do que ninguém percebeu. Cada cena, cada letra, cada luta construída sobre segredos que ainda não fazem sentido. Como as meninas do Huntrix realmente invocaram suas armas? Os Sadia Boys realmente morreram na batalha final? E por que Gu aparece completamente diferente na parte 2? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesses mistérios. Então, aparentemente os primeiros caçadores de demônios criaram uma barreira mágica chamada Hanmoon. Uma placa mística de proibida a entrada de demônios no mundo humano. Ideia fofa, exceto que não funcionou muito bem. Na verdade, é mais como uma fita adesiva espiritual. Segura por um tempo, depois rasga quando as coisas ficam barulhentas. Aí, Selene lança a bomba máxima da trama. Só um Hanmoon dourado pode selar os demônios para sempre. Ah, é mesmo, Selene? Então, os antigos caçadores simplesmente esqueceram de criar a edição de luxo. O quê? Ficaram sem brilho? Mas é aqui que fica mais picante. As meninas do Huntrix constroem um Hanmoon novo no final. E adivinhem? Ainda não é dourado, só o Hanmoon básico mesmo. Então sim, aparentemente a última esperança da humanidade roda em definição padrão. Esse detalhe ele muda tudo. Porque o Hanmoon dourado talvez não seja algo que você constrói. Talvez seja algo que você se torna. Fiquem ligados porque na parte 2 esse mistério vai brilhar, literalmente. Ah sim, os Sadia Boys. As pessoas mais misteriosamente vivas entre os mortos de todo o filme. Ninguém sabe ao certo se foram embora, estão descansando ou simplesmente ignorando todo mundo até a parte 2 chegar. Logo no início, Mira diz a Rumi que mal pode esperar para os demônios serem destruídos e enviados de volta para sofrer com Guima. O que basicamente significa que ninguém realmente morre aqui. Eles só renascem com trauma. Durante a luta no avião, as meninas cortam 5 demônios como se estivessem preparando um buffet. Mas depois da queda, esses mesmos demônios estão voando de novo de alguma forma. Então, ou eles têm um pacote de renascimento leve 2 pague 1, ou a física dos demônios simplesmente desistiu. E vamos falar sobre a batalha final. Mira ataca Abby. Puf, sumiu. De volta ao inferno, Zoe tenta acertar Mystery, e ele simplesmente se teleporta dizendo: não tô com isso hoje. Enquanto isso, Baby e Romance simplesmente desaparecem. Provavelmente escaparam antes do turno de Guima terminar. Mas aqui está a fofoca de verdade. Os fãs juram que viram Baby no final, escondido na cena da multidão com seu tênis característico, cabelo diferente, mesmo estilo. Clássica jogada de proteção de testemunhas. Então sim, os Sadia Boys estão mortos. Talvez. Ou talvez estejam apenas esperando pelo próximo comeback, porque convenhamos, nenhum grupo de K-pop realmente acaba. A mãe de Rumi também fazia parte de um grupo de elite chamado Sunlight Sisters. Parece bonito, não é? 3 mulheres fortes salvando o mundo. Exceto que, reviravolta. Uma delas simplesmente sumiu como se tivesse elevado ignorar alguém a um nível profissional. O trio era para ser a mãe de Rumi, Selene e uma terceira irmã misteriosa, cujo nome ninguém nunca diz. Ela não aparece nos flashbacks. Não ajuda quando os demônios quebram o Hanmoon. Honestamente, ela tem o melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal de toda a história. Todo mundo está morrendo, e ela provavelmente está tomando um suco. Alguns fãs acham que ela vai voltar na parte 2, possivelmente como vilã, porque na lógica dos K-dramas e animes, se alguém desaparece por razões emocionais, definitivamente volta com um delineador e uma história trágica. A teoria diz que ela pode ter tentado machucar uma criança meio demônio. Selene a deteve, e bum! Drama familiar virou apocalipse. E aqui está o detalhe que pega. Na cultura coreana, a família cuida uns dos outros quando alguém morre. Então ela desaparecer assim, sim, algo está errado. Ou ela está se escondendo, ou está tramando. Então o que você acha? A terceira irmã está secretamente controlando tudo nos bastidores? Ou ela é simplesmente a personagem fora de cena mais dedicada do mundo? E há também a lacuna de tempo dos caçadores de demônios. Um buraco estranho na história que ninguém parece mencionar. No início do filme, Selene explica que os 3 primeiros caçadores criaram o Hanmoon. E desde então, cada geração precisou de 3 caçadores para protegê-lo. Matemática simples, certo? 3 caçadores equivalem a uma barreira forte. Perde um, e de repente sua parede mágica contra demônios começa a agir como um Wi-Fi barato. Instável e prestes a cair a qualquer momento. Vemos isso até na cena da casa de banhos onde Zoe e Mira lutam sozinhas contra os demônios. Isso prova o quanto o poder de 3 realmente importa. Mas aqui está o mistério. A mãe de Rumi morreu quando Rumi nasceu, o que significa que as 2 Sunlight Sisters restantes não podiam continuar caçando. Então, quem foram os 3 próximos caçadores antes de Rumi, Zoe e Mira assumirem? Ninguém sabe. O filme pula esses anos completamente, deixando uma lacuna enorme que parece suspeita demais para ser coincidência. Agora, vamos falar sobre as armas dos caçadores de demônios, porque aparentemente tirar armas mortais do nada é só mais uma terça-feira normal para essas meninas. No filme, o Huntrix saca suas armas no meio da batalha como se fosse um movimento de coreografia de K-pop. Incrível? Sim. Lógico. Absolutamente não.
De onde elas as invocam? Do ar, da nuvem, do armazenamento de Demônios Plus? Sabemos que a primeira geração de caçadores tinha seus próprios estilos. Uma com arco, outra com espadas, e a líder com um cajado de monge. Depois tem Celine, que luta com 2 lâminas como se estivesse fazendo um teste para John Wick edição espiritual. Então isso significa que cada equipe simplesmente escolhe sua arma favorita. Ou o Han Moon desliza para a esquerda e para a direita até encontrar a combinação certa. Durante a luta no avião, vemos Zoe pegar um fio do Han Moon para formar sua arma. Visual incrível, mas espera. Os caçadores originais não tinham Han Moon nenhum. Então o quê? Eles simplesmente imaginaram suas armas para a desistência. E quando Guima destrói o Han Moon, no final, as meninas do Huntrix ainda invocam as suas, como se nada tivesse acontecido. O que significa que as armas provavelmente vêm de algo mais profundo. Das almas delas. Sim, armas forjadas pela alma, alimentadas por dano emocional puro. Se você olhar de perto, quando Rumi canta no palco, as almas de Mira e Zoe se iluminam e o brilho combina com a cor das suas armas. Coincidência? Por favor. Nada neste filme é apenas coincidência. E acreditem, há um detalhe escondido sobre essas espadas que vai fazer você repensar tudo. Então fiquem por aí, porque o próximo mistério vai cortar muito mais fundo. No final do filme, quando as meninas enfrentam os demônios, Rumi avança para lutar contra Guima, e imediatamente se arrepende das suas escolhas de vida. Guima lança um ataque tão forte que até os ancestrais dela provavelmente sentiram. Aí Ji-Nu faz a coisa mais dramática de todas. Ele salta na frente dela dizendo, "Hoje não, demônio." E sacrifica toda a sua alma para dar a Rumi uma super espada poderosa o suficiente para acabar com Guima. Romântico? Sim. Inteligente? Discutível. O corpo dele literalmente se desintegra em poeira de anime. Mas aqui está a reviravolta. A alma dele ainda está dentro da espada. Então, tecnicamente, Ji-Nu pode renascer, talvez em outro corpo. Ou pior, como a própria espada. Imaginem ficar preso ouvindo Rumi reclamar 24 horas por dia. Tudo bem, vamos falar sobre um dos maiores mistérios que K-Pop Demon Hunters nunca explica. Os pais de Rumi. Porque aparentemente todo mundo tem uma história de fundo exceto a menina cuja mãe literalmente se apaixonou por um demônio. Como isso acontece? Foi amor à primeira rugida? Ele a serenizou sob uma lua de sangue? Seja lá o que aconteceu, foi claramente o tipo de relacionamento que precisava de muito mais terapia e muito menos bolas de fogo. Mas é aqui que as coisas ficam sombrias. Ninguém, e eu digo ninguém, sabe como a mãe de Rumi realmente morreu. A única pessoa que sabe é Celine. E ela está esquivando dessa pergunta mais rápido que um demônio esquiva de água benta. No início do filme, vemos Celine e Rumi no túmulo da mãe dela. Um momento que deveria ter sido emocionante e revelador. Em vez disso, o filme não nos dá nada. Enquanto isso, Zoe e Mira têm flashbacks, histórias paralelas e arcos emocionais. A mãe de Rumi. Só uma lápide e um mistério. Mais tarde, Celine aparece novamente naquele mesmo túmulo logo antes de enfrentar Rumi em batalha. Por quê? Sem pista, mas os fãs têm teorias. Alguns dizem que Celine acidentalmente matou a mãe de Rumi por ela ter se apaixonado por um demônio. Outros acreditam que foi Guima, o chefe dos demônios, que fez isso, o que explicaria a raiva de vida toda de Celine contra os demônios. E então, há o pai de Rumi, o maior mistério de todos. Ele nunca aparece, nunca é nomeado. E quando Rumi pergunta sobre ele, Celine muda de assunto assim. Aliás, você já comeu? Isso não é normal. Se fosse apenas um demônio qualquer, Celine teria dito. Então, claramente, há algo enorme que ela está escondendo. E aqui está a parte mais surpreendente. Guima pode controlar todos os demônios, exceto Rumi, o que imediatamente fez os fãs se perguntarem. Ele é o pai dela? Ou foi o filho dele quem se apaixonou pela mãe de Rumi? De qualquer forma, é uma reunião de família vinda do inferno. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara. A árvore genealógica de Rumi é menos árvore e mais videira amaldiçoada. Então, o que você acha? A mãe dela estava realmente apaixonada por um príncipe demônio? Ou o verdadeiro monstro eram os segredos deixados para trás? Enquanto esperamos K-Pop Demon Hunters 2 finalmente chegar, deixem suas teorias mais loucas nos comentários. Quem sabe, vocês podem estar certos. E ei, se vocês curtiram esse mistério tanto quanto Guima curte arruinar a vida das pessoas, curtam o vídeo, se inscrevam e fiquem ligados. Ainda temos muitos segredos para desenterrar.